Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês também? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vamos continuar a saga refutando o nosso nobre César Cavalcanti no debate que ele teve no Fora da Caixa contra o pastor e professor Ivan Santos. Mas antes disso, eu tenho que vir pedir para vocês uma coisa muito importante. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber as notificações do canal. E o mais importante, toda vez que você curte o vídeo, isso informa a plataforma que foi um conteúdo útil e ela começa a recomendar os vídeos aqui do meu canal para mais pessoas. Isso é muito bom por dois motivos. Primeiro, nós crescemos. Segundo, e o mais importante, um pós-tribulacionista pode ver a nossa argumentação, entender, ser honesto e dizer realmente o pós-tribulacionismo não tem sentido nenhum e ele vem para o lado bom da força, que é o pré-tribulacionismo dentro da ótica do dispensacionalismo revisado. Dito isso, simbora para a refutação, que é o mais importante aí, gurizada, porque hoje o negócio vai ficar tenso pro pós-tribulacionismo. Bueno, gente, vamos então trabalhar aqui o contexto do capítulo para provar de forma categórica que 2 Pedro 3,10 não trata da segunda vinda de Jesus, mas do final do milênio, mais precisamente o que acontecerá após o julgamento do grande trono branco. Mas fica aí que tu precisa entender o contexto. E o contexto do capítulo é o seguinte, o contexto do capítulo, gente, ele já é exposto do versículo 1 até o versículo 4, tá? Do versículo 1 até o versículo 4 de 2 Pedro, capítulo 3, mostra que Deus ele não tarda a sua promessa. E aí tu pode me perguntar, Danner, que promessa é essa? Do seu dia, o dia do Senhor e do novo céus e da nova terra, que é descrito no versículo 13, que nós vamos trabalhar logo na sequência. Por que ele faz isso? Porque existiam hereges que zombavam da promessa e da esperança do crente em aguardar o dia do julgamento, lê-se internamente o julgamento do grande trono branco, que é o que acontecerá no final do milênio, para a punição cabal e efetiva de todos os incrédulos, Satanás e tudo mais, tá? Para ser jogados no lago de fogo e enxofre, para que então seja estabelecido o que é dito no versículo 13, que é o que o crente espera, novos céus e nova terra. Então, esse é o cerne e o contexto de 2 Pedro, capítulo 3. Então, o versículo 10 ele está submisso ao que o contexto mostra, que é quebrar essa ideia dos zombadores que estavam negando essa promessa porque o Senhor estava demorando demais na mente deles, então logo isso não poderia acontecer. Então note, esse é o contexto. E uma nota de rodapé muito importante. Pedro não escreveu acerca do arrebatamento da igreja. A doutrina do arrebatamento, ela fora revelado única e exclusivamente para o apóstolo Paulo, aonde o apóstolo Paulo, em 2 textos, trata de forma clara e evidente e inequívoca a doutrina do arrebatamento, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 15. Esses são os 2 capítulos que falam claramente da doutrina do arrebatamento. A Pedro não foi revelada a doutrina do arrebatamento. Danner, por que tu está dizendo isso? É muito simples. O argumento do César é que 2 Pedro vai tratar da segunda vinda de Jesus. O que o pós-tribulacionismo crê? Que a segunda vinda é um evento concomitante, ao mesmo tempo do arrebatamento. Segunda vinda, Jesus está vindo, a igreja arrebatada, encontra com Cristo nos ares, já desce para o julgamento e ali o estabelecimento do milênio, na visão pós-tribulacionista do pré-milenismo histórico do César. Então, gente, não cabe nesse texto achar que segunda vinda vai acontecer ali com arrebatamento, porque o texto não fala de arrebatamento e não fala da segunda vinda, que nós vamos ver agora. Então, o argumento do César, ele é invalidado só por isso. Pela própria crença do César, já está invalidado. Então vamos continuar o trabalho aqui e vamos entrar um pouquinho mais na questão do texto em si. Então, gente, existe um tópico muito importante que para mim aqui, que eu já trabalhei, do versículo 1 até o versículo 4, que mostra qual é o contexto da carta. Dito isso, gente, existem versículos chaves desse texto.
Eu não vou ler o texto aqui corrido, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu sei que vocês não gostam tanto de vídeo longo. Mas eu vou me ater ao versículo 11, que para mim é o versículo que denota toda a interpretação. Tudo que foi escrito antes vai ser sintetizado e vai ser o alvo principal que está sendo evidenciado no versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Aí no 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o milênio? Não. Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, gente, versículo 11, 12 e 13 já delimitam que o texto não está falando da segunda vinda, mas de um momento especial aonde Deus julgará os incrédulos e destruirá vamos dizer assim, esse estado material das coisas e estabelecerá o novo céus e nova terra. Indo para uma teologia sistemática, quando é que Deus vai julgar os ímpios e desfazer os céus e fazer novos céus e destruir essa terra e fazer uma nova terra? Quando que vai se dar isso? No final do milênio, pós-julgamento do grande trono branco. Então note, gente, que teologicamente é impossível colocar versículo 11, 12 e 13 na segunda vinda de Cristo, porque na segunda vinda, o dia do Senhor ainda estará em vigor. O dia da vingança do nosso Deus, ele termina só no final do milênio, como nós estabelecemos no primeiro vídeo aqui. Então, acabou a discussão. E quando vai ser estabelecido um novo céu e uma nova terra, descrito no versículo 13? Final do milênio. Então, não tem como encaixar de maneira nenhuma aqui segunda vinda e arrebatamento, aqueles eventos concomitantes no pós-tribulacionismo. O César deu um tirambaço no próprio pé usando esse texto. E nós vamos continuar aqui mostrando mais e mais erros. Segura aí. Então, Daneiro, o que significa, então, o que são todas essas coisas? Todas essas coisas se refere ao que vem antes do que foi dito. O versículo 11 diz todas essas coisas. Qual é todas essas coisas? Os céus passarão com grande estrondo, que é o descrito. Os elementos que ardendo se desfarão. E a terra e as obras que há nela se queimarão. Ou seja, todas essas coisas se referem ao universo material atual que a gente está vivendo, incluindo o céu visível e os corpos celestes e a terra e tudo que nela existe. Então, todas essas coisas são palavras-chave para entendimento. E quando vai passar a terra e os céus? Quando os elementos se desfarão? Quando essas coisas serão queimadas? No estabelecimento do novo céus, da nova terra. Isso é feito na segunda vinda? Não. Então César usa um texto que não tem absolutamente nada a ver com segunda vinda. O texto aponta para o dia do Senhor em sentido de julgamento mesmo, mas um julgamento punitivo final. Não um julgamento punitivo transitório, que vai ter uma outra etapa posterior, por exemplo, como é o julgamento das nações. Em Mateus 25, ali, quando é relatado que o Filho do Homem vem nas nuvens com poder e grande glória e assenta no trono da sua glória ali é um julgamento, vamos dizer assim, parcial. Entram só salvos. Os perdidos são jogados no inferno, entra só salvo no reino. E esses que foram perdidos, lembre-se, o restante dos mortos não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos. É o que diz Apocalipse. Então note, o César faz uma salada de fruta terrível aqui, gente.
ele acaba se perdendo no texto para tentar salvar o pós-tribulacionismo e acaba caindo numa autorrefutação. É que no debate não existe tempo hábil para mostrar tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. É por isso que os debates são muito infrutíferos. É pouco tempo e muitas das vezes textos trabalhados fora de contexto, que é o que o César usou aqui. Me perdoe, César, mas se tu vê esse vídeo, tu não tá um pouco errado, tu tá muito errado. Não se sustenta exegeticamente, contextualmente e nem mesmo dentro de uma teologia bíblica e sistemática. E vamos continuar aqui que tem mais pontos ainda a serem trabalhados. Então, gente, vamos continuando aqui. Então, para que aponta todas essas coisas que foi escrito por Pedro ali no capítulo 3 da sua segunda carta? Todas essas coisas significa a destruição, né, de todas as coisas. Isso daí aponta para transitoriedade do mundo presente e a iminência da renovação cósmica. Lembre-se, novos céus e nova terra. Ipsis literis, isso no versículo 13. Esse evento, gente, é introduzido como um marco para a vinda do novos céus e da nova terra mencionado no versículo 13, gente. Existe uma conexão teológica. O apóstolo Pedro aqui, ele vai reforçar esse julgamento de Deus. Ele quer trazer que esse julgamento é certo, porque lembre-se, do versículo 1 até o versículo 4, ele está refutando os zombadores, que acreditam que a promessa não vai acontecer, está demorando demais. Cristo está demorando demais a cumprir o que ele disse. Então, o apóstolo aqui, o apóstolo Pedro, ele está reforçando o julgamento de Deus, que ele é tão certo, inclusive que ele faz a figura ali nos primeiros versículos com o dilúvio. Assim como o dilúvio veio e matou, esse julgamento de Cristo, esse julgamento do dia do Senhor, ele acontecerá. Então, ele exorta os crentes a viverem em santidade e piedade em resposta à realidade futura, que é de novos céus e da nova terra, e em contraste atual contra os falsos mestres que estavam rindo, zombando da promessa dele. Então a destruição, gente, ali que vai acontecer para esses ímpios, não é só um fim, mas é um meio para estabelecimento do novo céus e da nova terra no final do milênio. No final do milênio haverá essa destruição, essa realidade vai desaparecer, os ímpios serão jogados no fogo que arde eternamente, no lago de fogo e enxofre, e haverá novos céus e nova terra, uma nova realidade dentro de uma nova criação, sem pecado, sem maldade, com uma nova terra e um novo céu organizado. Então, gente, nós temos algumas conclusões aqui. A conclusão é que o termo todas essas coisas descritos ali representa a realidade material sujeita ao juízo divino. Lembre-se, não há só uma redenção para a humanidade, há uma redenção para o cosmos. O pecado afetou tudo, absolutamente tudo, até o nosso planeta ele afetou. Então haverá uma restauração dessas coisas, uma renovação, um novo céu e uma nova terra, vai começar do zero, sem pecado, sem problema do mal. Então, essa destruição indica uma necessidade de uma nova ordem baseada na promessa de Deus, que é o que aqueles zombadores estão fazendo do versículo 1 até o 8 e 9 ali mais ou menos. Que é o que Pedro está criticando. Então, assim, Pedro, gente, está enfatizando que a esperança dos crentes não deve estar nas coisas deste mundo, mas na nova criação que Deus trará. Por que ele fala isso? Porque para Pedro não foi revelada a doutrina do arrebatamento. Então Pedro não podia estar falando de segunda vinda ali e arrebatamento nesse evento único que o pós-tribulacionismo crê, porque não foi revelado para ele. Foi revelado única e exclusivamente para o apóstolo Paulo. O único homem do Novo Testamento que falou claramente sobre a doutrina do arrebatamento é Paulo e não é Pedro. Então Pedro está olhando para a realidade futura, pós-milênio, pós-julgamento desses ímpios zombadores aqui, no julgamento do grande trono branco, o último julgamento, apontando para o novo céu e para a nova terra. Então, gente, por todos esses motivos aqui linkados, o César está redondamente enganado. E se ele quiser debater comigo 2 Pedro 3, a gente debate 2 Pedro 3. Eu nem estou usando aqui argumentações gramaticais, eu estou usando argumentações contextuais e uma teologia bíblica mostrando que os eventos são distintos.
Eu nem tô usando argumentos gramaticais. A única coisa gramatical que eu usei foi o todas essas coisas. E nada além. Se ele quiser, a gente debate aí online isso aí. 2 Pedro, capítulo 3, fala do arrebatamento e segunda vinda ou da realidade futura, do julgamento do grande trono branco e novos céus e nova terra. Se ele quiser, fica aí o convite. Façam chegar esse vídeo até ele e torçam para ele aceitar o debate, porque acho que fica ruim para ele. Bueno, se tu ficou até agora conosco aí, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e lembre-se, toda curtida de vocês faz com que a plataforma, o algoritmo entenda que o canal está sendo relevante, ele começa a repassar para mais pessoas e faz com que inclusive pessoas que estão no erro escatológico possam repensar a sua visão. O teu like e a tua inscrição é extremamente importante para o trabalho que a gente está fazendo aqui no YouTube, que é levar aquilo que nós acreditamos exegeticamente, biblicamente, do fundo do nosso ser a realidade bíblica. Então, gente, faz a forcinha aí conosco, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E daqui um pouco a gente pode estar vindo aí com mais textos bíblicos e mais refutação ao César Cavalcante. Tudo depende daquilo que vocês fazem aqui no canal, que são os seus likes, suas visualizações e sua inscrição. Dito isso, valeu gurizada, muito obrigado e me fui!